Oi, pessoal, vamos falar sobre pactos, contratos, associações que nos servem ao bem maior, que limitam, né, o espaço de manifestação, o espaço existencial que a pessoa pode desenvolver nessa linha de tempo. Todos nós viemos com todo um contexto kármico para trabalhar. As sementes estelares, elas têm algumas que são chamadas entrantes, que elas entram, elas não estão na Terra desde o início da evolução. Ao contrário, assim como eu sou, elas entram numa determinada linha de tempo, de uma determinada família, pessoa, uma alma em evolução. É feito um acordo, essa alma vai para um espaço evolucionário melhor e a semente estelar encarnada entra e ocupa o lugar dessa semente da Terra ou dessa semente estelar em desenvolvimento desde o início, ok? Nesse núcleo familiar, com todos os pactos, contratos e associações, assim como a questão dos registros akáshicos, a questão de todo o centro de limitação, ok? Imposto ou autoimposto, e aí os falsos registros akáshicos. Então, por exemplo, eu entrei na linha de tempo, na família, no contexto kármico, para fazer parte e para ser responsável pelos registros de Cristiane Honorato, na família de Cristiane Honorato. Então, hoje eu tenho consciência total disso. O karma é de Cristiane Honorato, não é o meu karma, porque eu não estava encarnada, digamos assim. Existem as questões das minhas próprias vidas passadas e existe a questão das vidas passadas de Cristiane Honorato, que é uma coisa independente. Isso acontece por quê? Para a semente estelar num espaço evolutivo maior, conseguir trazer evolução para aquele sistema familiar, cumprir a missão nesse planeta, trazer clareza para um contexto, num espaço de despertar maior, uma ruptura, né? Então, muitos das chamadas ovelhas negras da família vêm nesse contexto de serem totalmente diferentes do núcleo familiar. Por esse motivo, quer dizer que sempre vai ser isso? Não necessariamente. Mas é muito comum que as sementes estelares tenham ausência total de identidade com o núcleo familiar de origem, ou supostamente de origem, porque na verdade não é, ele é um entrante, ele ocupou o lugar de determinada pessoa naquele sistema, para poder desenvolver a missão na Terra, mas por isso vai ser responsável pela cura do sistema, pela cura pessoal daquela alma em evolução, por cumprimento do karma pessoal, karma daquela alma em evolução e aquele karma familiar também. Nós somos responsáveis por questões kármicas de 7 gerações de cada lado da nossa família, seja paterno, seja materno. Também, tanto por ascendência quanto descendência, então soma-se 14 gerações de cada lado, ou seja, 28 gerações, porque são pai e mãe, né? E é isso, e senão o nosso espaço de manifestação ainda permanece limitado. Por quê? Porque nós somos seres em evolução que precisamos respeitar a lei e a ordem divina para realmente manifestar aquilo que desejamos ou que esteja além, né, daquilo que nós desejamos, que esteja... Hoje eu já cheguei num ponto de conseguir manifestar coisas muito além do desejado, tá? Num espaço muito mais elevado de manifestação, mas eu pretendo me elevar muito mais. Por quê? Porque a gente está aqui, se é possível, se é digno, se é honesto, se é verdadeiro, então a gente tem que buscar cumprir a missão num espaço melhor e todo o centro de realização humana possível também, porque não, ao contrário do que as pessoas imaginam, o caminho espiritual, né, não é um caminho onde a pessoa vai ficar sem nada, sem realização nenhuma. Claro que existe todo um contexto que as nossas escolhas e as nossas ações, o nosso karma, o nosso dharma, tem, digamos que, interferência. Então tem questões assim que o seu karma não vai permitir você desenvolver nessa vida e pronto, tá? Existem limitações que são atribuídas por conta das escolhas já feitas antes ou por todo o contexto que você veio trabalhar daquela alma, por exemplo, se você é uma entrante, tá? Mas existe um espaço de crescimento, né, quase que limitado, desde que se expanda a consciência, que se cumpra os contratos, que se tenha um aprendizado necessário, que se busque a elevação da alma, que se busque a expansão da consciência, que se busque a transformação de todo o centro de karma, pacto, contrato, associação que nos serve ao bem maior.
Então, seja você, seu karma, seja o karma de alguma alma que você entrou no lugar para cumprir o seu estágio evolutivo encarnatório, né? Normalmente em questões de família e de vida muito desafiadoras, que envolvam questões de violência, muitas vezes física, psicológica, emocional, enfim, que envolvam desafios muito grandes. Todo mundo tem esse contexto familiar? Por óbvio que não. Isso daí não é uma condição essencial para ser uma semente estelar encarnada. Tem gente que tem um contexto familiar bem mais leve, bem mais tranquilo. Tem gente que já está encarnada na família estelar também. Então, por exemplo, o pai e mãe, eu já atendi pessoa em processo de cura presencial, que a mãe e o pai são os mesmos, né, da origem estelar que abriu para a pessoa, né, naquela situação. Eles são de Aldebaran, né? Pelo menos a mãe e a filha. O pai já tem um desdobramento de uma consciência superior muito elevada, né? Superior à 18ª dimensão. E isso é muito legal quando você tem um núcleo familiar bom e que você sabe que, com certeza absoluta, ainda que isso é uma certeza absoluta, que a gente vai reencontrar sempre. Mas quando é um círculo familiar negativo, as questões de karma, também é muito importante você saber até onde você tem de conexão com aquela família, porque daí você tem uma libertação, uma cura no que tange as questões familiares, e pode trabalhar os pactos em contratos com pai, irmão, mãe, irmão, tio, tia, cunhada, enfim. O entrelaçamento quântico negativo faz com que a gente atraia necessariamente as mesmas consciências com as quais a gente já teve problema lá atrás, que tem situações kármicas em aberto. Isso não é só namorado, marido, relacionamento, isso é pai, mãe, irmão, cunhado e assim vai. Muitas vezes as questões, né, de relacionamento, seu cunhado já foi seu marido em vida passada, ou você já teve uma situação de ter um relacionamento amoroso com ele, enfim, ou sua irmã já teve um relacionamento amoroso com seu marido, questão de traição, enfim, tem muitas questões que quando a gente abre os registros da pessoa, as questões de vidas passadas, elas despontam como ponto nodal de determinadas situações, nós kármicos, que precisam ser necessariamente resolvidos nessa e em outras vidas, para que a pessoa ela possa evoluir, seguir rumo a um espaço melhor de existência. Muitas vezes a pessoa ela não vai conseguir manifestar prosperidade e abundância se ela continuar com pactos e contratos que não a favorecem, tá? Existe o pacto de sangue, o pacto de casamento, o pacto de fidelidade, o pacto de lealdade, que não é só com relacionamento amoroso, pacto de obediência, pacto de submissão, pacto de miserabilidade, pacto de pobreza, pacto, né, os religiosos todos, pacto, voto de silêncio, voto de pobreza, voto de castidade, voto de obediência. Então, as nossas encarnações onde nós manifestamos, ou aquela alma que estamos ocupando lugar neste planeta, manifestou vidas religiosas muito fortes, onde teve votos e pactos, travam toda a questão de prosperidade, abundância, relacionamento, tá? Tem gente que já tem mais de 40 anos e nunca teve um relacionamento amoroso, né? Que é solteiro. Por quê? Porque traz muito a questão de voto de castidade, tá? Então, vai precisar ser rompido, quebrado, não importa em que linha de tempo, espaço e dimensão, os votos e pactos que estão sendo um impedimento a um espaço de manifestação superior daquilo que você deseja. Enquanto que você está condicionado a uma determinada frequência de existência, arrastando corrente, costumo dizer que nós arrastamos correntes de situações do passado não resolvidas, seja aquelas que nós criamos para nós, ou seja, daquelas que nós adotamos para nós, aí muda zero coisas. Então, assim, tem muita questão de a gente não poder julgar determinada pessoa que a gente nem sabe o porquê que ela está passando por aquilo. Muitas vezes ela está passando por aquilo para limpar o karma da terra, não é porque ela merece, não. Tá? Tem toda a situação de karma, toda ação, ela implica uma reação. É a lei da polaridade, tá? Então, tudo vai ter o seu oposto complementar. Então, se existe uma determinada família onde existe um abusador sexual, necessariamente vai ter que nascer uma vítima de abuso sexual naquela família para poder pagar o karma familiar. Muitas vezes a pessoa ela não tem merecimento nenhum a nível de karma de passar por aquilo. E por aí vai, todo o espaço de patologia, todo o espaço de violência, todo o espaço de fatalidade, suposta fatalidade, porque nada é por acaso.
Tudo aquilo que é atraído vem a partir de um contexto, de um pacto, de um contrato, de uma associação. E aquele que serve ao bem maior é lindo, porque você está passando por algo que vai te trazer um benefício, não importa se é nessa vida ou não. Agora, aquilo que não serve ao bem maior, que vem de um espaço, né, de um estabelecimento de lealdade, uma das coisas mais desafiadoras para o ser humano é esse centro de aprender a estabelecer lealdade no espaço correto. E muitas vezes estabelece lealdade com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, com o genro, e fica naquele espaço. A pessoa tem um karma gigantesco e você continua, fica ali preso a uma determinada centro de manifestação porque está ajudando a pagar o karma do coleguinha, sem consciência disso. Entenda, você ter consciência ou não muda zero coisas, tá? Então é muito importante você desenvolver a clareza daquilo que você carrega nessa energia de pacto, contrato, associação, que não serve ao bem maior, mesmo que você não consiga curar nesse momento, começar a trazer clareza para o seu campo de tudo que você carrega de positivo e de negativo, porque também, por outro lado, noutro diapasão, diametralmente oposto, tem as questões de você conseguir ativar os contratos positivos, tá? Pactos, contratos e associações que servem ao bem maior. Entrelaçamento quântico positivo, de encontrar sua família de alma encarnada, que te ajude a estabelecer, né, o reino de luz na Terra, nem que seja o seu desenvolvimento pessoal, né? Quando eu falo estabelecer o reino da luz na Terra, é o meu objetivo, é o objetivo de algumas sementes estelares que vieram exatamente para isso nesse plano, mas pode ser o seu espaço de estabelecer o seu espaço de felicidade e contentamento pessoal. Nem todo mundo veio para trabalhar com a espiritualidade para estabelecer algo fora do contexto pessoal, e muitos vieram para transformar o planeta com uma vibração e com esse espaço de ser uma pessoa, né, com valores, uma pessoa que traga um novo estilo de vida, mas que seja, não é nem tão novo assim, que é esse estilo a partir de um centro de lealdade, fidelidade, de desenvolvimento de relações familiares saudáveis, de honestidade nas relações, né? Que isso, infelizmente, ainda continua sendo raro nesse planeta. Tá? Então, o que é importante? Identificar o espaço de pactos, contratos, associações que não servem ao bem maior, votos negativos na sua energia, trabalhar profundamente a cura, a quebra. Só a oração resolve? Por óbvio que não. Tem questões muito desafiadoras que a gente vai precisar ir naquela linha de tempo específica, tá? Para quem gosta de ver o significado espiritual e angelical, 12 e 21, tá? Naquela linha de tempo específica, promover o resgate, a quebra do pacto de contrato. Tem que ter uma egrégora e uma estrutura espiritual absurdamente forte para conseguir realmente estabelecer isso. Então, existem muitos curadores que trabalham a cura e que efetivamente não resolvem. Por quê? Porque naquele momento a pessoa acha que foi resolvido a questão do pacto do contrato, só que existe um efeito rebote, uma força muito grande do lado contrário que realizou o pacto e contrato, ou a energia que está por trás daquilo, que é alimentada com aquilo, e que restabelece totalmente, porque digamos que quem está operando a ferramenta de cura tem menos força, ou a egrégora que essa pessoa se conecta, tá? Tem menos força do que o lado contrário, onde foi estabelecido o pacto e o contrato. Então, essa questão é bem delicada, por isso que a gente precisa trabalhar a partir de um contexto de quem está na luz pura, buscar quem está na luz pura, porque a estrutura espiritual para realmente resolver a questão na multidimensionalidade, ou de pactos e contratos, associações que não servem ao bem maior, ela precisa ser uma estrutura muito elevada, muito poderosa, a palavra é essa, e muito realmente estabelecida na luz pura, na lei, na ordem divina, no espaço correto da força, porque senão não consegue operar de fato, certo? Opera num espaço parcial, opera no espaço, teve processo de cura que eu já fiz que quase me matou. Então eu sei muito bem do que eu tô falando e eu tenho muito cuidado com relação a isso, serviu para o meu desenvolvimento como uma curadora. Eu tenho muita responsabilidade no meu trabalho e a visão totalmente aberta, né? Então realmente para trabalhar com cura eu tenho que ter a visão totalmente aberta, totalmente expandida, porque senão você não tem noção de quem é que tá, qual é a consciência, a inteligência negativa que está por trás de determinado pacto de contrato, em que vida aquilo foi gerado, isso é muito importante, para então trabalhar a quebra desse pacto, desse contrato com a consciência espiritual compatível com um determinada, né, objetivo. Então tem coisa que é só Arcanjo Metatron que resolve, tá? E não é tão simples assim evocar Arcanjo Metatron.
tem que ter um espaço, trabalhar com os arcanjos, com os serafins, ofanins, querubins, tronos, quadrignins, riquidibins, é uma coisa assim bem ixins, aixins, é uma coisa muito delicada, então tem que trabalhar um espaço de purificação muito grande, transformação pessoal muito grande, lapidação interna muito grande, externa, exterior, porque senão você não consegue, você vai evocar os anjos, 72 nomes de Deus, por exemplo, e o que você vai estabelecer conexão com o gênio contrário e não com o anjo, por quê? Porque você não tem um vaso impuro, não pode conter aquilo que é puro, por isso que é tão importante seguir um caminho espiritual dedicado, comprometido, 100% trabalhar na luz, buscando, não quer dizer que a pessoa seja perfeita, porque não existe perfeição, somos seres humanos, temos os nossos conteúdos de sombra, os nossos conteúdos de negatividade dentro, mas qual é a diferença? Aquele que está realmente comprometido com o espaço vibracional superior, e aquele que está realmente comprometido, realmente consegue resultados maravilhosos a partir de um centro real de transformação, de realmente promover resgates, tá? Vou fazer um vídeo que fala especificamente sobre os resgates, com alguns exemplos daquilo que eu tenho trabalhado no xamanismo angelical crístico, para que você realmente entenda e desenvolva esse centro superior de consciência, entendendo como é que a coisa funciona de fato e não como a historinha é contada, né? Então a gente vai precisar ir para um espaço de enfrentamento cada vez maior e de clareza, de consciência cada vez maior, para que consiga ter esse desenvolvimento pessoal no sentido que realmente traga cura, né? Que os seus sonhos possam ser realizados no espaço correto, que as situações sejam resolvidas, que não sejam uma perda de tempo, perda de dinheiro, perda de recursos em todos os níveis na tentativa de cura. E não obstante, a transformação pessoal daquela pessoa que está passando por um processo de cura também é necessária, porque tem coisa que é só você que pode fazer por você mesmo. Não tem como a espiritualidade fazer aquilo que é da sua alçada, da sua responsabilidade, no espaço de desenvolvimento pessoal, autoconsciência, transformação pessoal. E é isso. Então, assim, todos os pactos e contratos negativos, votos, eles vão trazer uma reverberação. São correntes que você arrasta, que bloqueia totalmente sua vida, sua manifestação no 3D. E é muito fácil a gente saber o que tipo de pacto que a gente carrega quando a gente olha para a nossa vida e observa aonde que estão os bloqueios. Eles são um indício, um indicativo muito grande daquilo que vai precisar ser trabalhado e curado. Também tem a possibilidade de fazer leitura de vida passada, leitura de registros acásticos, leitura geral que traga todos os pontos de bloqueios inicialmente que você deve trabalhar, porque a gente tem milhares de vidas, tá? Centenas de vidas, uma alma antiga tem milhares de vidas na roda de Sansara. E é muito importante ir tendo acesso e clareza às suas vidas para recuperar também o que é positivo, todo o poder de manifestação, todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a inteligência que você já carrega como um ser espiritual encarnado nesse planeta. Tudo isso pode ser ativado, tá bom? Mil beijos de luz, gratidão. Digam se vocês estão gostando desse tipo de vídeo com conteúdo explicativo, porque né, muitas pessoas não entendem nada do que eu falo nas leituras, então vou procurar fazer um conteúdo assim que explique as questões para que você possa ter uma percepção superior. E se quiser temas, por gentileza, deixa nos comentários. Gratidão.